Vamos falar um pouco sobre os motores, os novos motores Firefly da Fiat. Tanto os 1.0 3 cilindros como os 1.3 4 cilindros. Aqui a gente tem uma foto de um Uno. Eu não sei se o Uno atual ainda usa esse motor Firefly, parece que a Fiat modificou, voltou o Fire no Uno. Mas enfim, esse da foto aqui está com o motor Firefly 1.0 de 3 cilindros. Então a gente consegue ver bem aqui o cofre do motor. Aqui a gente tem a pegada de ar na lateral aqui, nesse paralama lateral do motor, do carro. Aí vem a admissão. Entra aqui nessa caixa do filtro de ar que fica aí em cima do motor. Então essa caixa do filtro de ar está impedindo a gente de ver o motor, né? Tudo que a gente consegue ver aqui é a tampa de abastecimento do óleo e o suporte do motor aqui no monobloco do carro. Do outro lado a gente tem a bateria, o reservatório de expansão do líquido de arrefecimento, o reservatório de líquido do para-brisa, enfim. A gente não tem muito o que ver nessa foto, mas a gente dá para perceber que é um motor bem compacto. Os motores 3 cilindros eles têm essa vantagem, né? Eles são bem pequenos e compactos, e não só compactos, eles são também bem leves, né? Por ter muito menos peças do que motores 4 cilindros. Não só peças, né? E com uma dimensão de bloco e cabeçote também menor, né? Cárter, tudo menor. Então são motores bem leves e compactos. E também eficientes, né? Motores 3 cilindros conseguem gerar bem mais torque do que motores 4 cilindros de mesma cilindrada. Então a gente tem um monte de vantagens quando a gente pensa em motores 3 cilindros comparados a 4 cilindros. Só que não é tudo vantagem, né? A gente também tem a desvantagem do motor 3 cilindros ser desbalanceado e vibrar muito. Mas a engenharia tenta contornar essa vibração excessiva dos motores 3 cilindros usando coxins hidráulicos, onde o motor é fixado no monobloco do veículo. Esses coxins hidráulicos são peças de borracha com um interior revestido em lubrificante, né, em óleo, ou algum outro tipo de mecanismo para não passar a vibração do motor para o monobloco. Vamos ver aqui o que mais dá para a gente ver nessa foto. Aqui era só para mostrar mesmo essa foto, como que o motor é bem pequeno e fica alojado aqui no cofre do motor do Uno. E ainda sobra bastante espaço. Vamos ver uma outra foto. Aqui a gente já tem uma peça do motor em si, que é a tampa da dianteira do motor, uma tampa toda em metal. É aquela tampa que fecha, neste caso desse motor Firefly, o trem de engrenagens. Ele não usa correia dentada, ele usa corrente de distribuição. Então é um motor bem mais confiável se a gente comparar com os motores 1.0 3 cilindros que usam correia dentada. Então esse motor, além de ser mais confiável por ter a corrente, ele também não gera aquele custo na hora da troca da correia, que precisa ser feito periodicamente nos carros com correia dentada. Então, usar a corrente, o motor Firefly, por ter a corrente, ele te dá esta vantagem de ser mais confiável e te dá um menor custo de manutenção na hora da troca da correia. Então, mas aqui a gente tem a tampa que fecha a dianteira do motor Firefly, e aqui a gente tem onde vai a bomba de água. Essa tampa ela contém duas peças embutidas nela. A bomba de água mais aqui em cima, essa aqui é a parte superior do motor, essa é a parte inferior. E aqui está a bomba de óleo. A bomba de óleo também está embutida nesta tampa do motor. Então o motor Firefly, quando a Fiat projetou ele, ela pensou uma coisa: eu quero que seja um motor confiável e um motor simples, robusto e simples. Foi esse o foco que a Fiat teve na hora de projetar esse motor. Então é um motor que tem poucas peças e confiabilidade, né? A gente já vê isso pelo usar corrente, né, em vez de correia dentada. Então aqui a gente tem essa tampa da dianteira do motor, nada de plástico, toda em metal. Aqui em cima a gente vai ver que vai um atuador, mais aqui eu vou mostrar numa outra foto, mas aqui a gente consegue ver aonde vai alojado a bomba de água. A bomba de água em si vai aqui, nesse orifício, e a parte lá de dentro vai tocada pela corrente do sistema de distribuição. Então essa bomba de água é tocada pela corrente e ela é parafusada nesses dois parafusos, a gente vai ver também numa outra foto. E aqui por cima
vai a carcaça da bomba de água, que aí essa sim é em plástico. E aqui está a tubulação, aqui onde vai parafusar a tubulação por onde entra a mangueira do radiador. Como eu falei, mas aqui embaixo a gente tem o retentor do virabrequim, mas não é só um retentor aqui, né, onde aloja a dianteira do virabrequim. Aqui é a bomba de óleo também integrada a essa peça. O tensor também da corrente, eu também vou mostrar em outra foto, o tensor também vai dentro desta peça. Então essa capa, né, é uma tampa, essa tampa dianteira do motor Firefly, tanto do 1.0 quanto do 1.3 4 cilindros, ela tem essa função de ter a bomba de óleo e a bomba de água integrada a ela. Então a Fiat aqui conseguiu já reduzir o número de peças só integrando a bomba de água, pelo menos a carcaça dela, e a bomba de óleo numa tampa só, né? Então aqui a gente consegue ver o retorno de óleo que vai para o cárter também, é integrado à tampa. E aqui é onde vai parafusar do pescador aqui embaixo, a gente também vai ver em outra foto. Aqui a gente tem a mesma foto da tampa lá, da dianteira do motor, só que agora está com a carcaça da bomba de água. Na foto passada não dava para ver, né? Estava sem a carcaça, é uma carcaça plástica. Então aqui é onde entra a tubulação de água do radiador. Então vem a mangueira, entra nessa peça, essa peça é parafusada aqui. A água entra aqui, vem na bomba, a bomba gira e pressuriza a água para dentro do cabeçote. Então, galerias internas, né? Não tem nenhuma mangueira externa, é tudo galeria interna. E quando a válvula termostática fecha lá atrás, depois eu vou mostrar onde fica a válvula termostática, é lá na parte traseira do motor, aí volta a água aqui para um orifício aqui e volta e fica circulando quando a válvula termostática está fechada por dentro do motor. E aí quando a válvula abre, aí sim vai para o radiador e volta por esse aqui, por esse caminho aqui. Então é um sistema bem compacto, né? A Fiat colocou tudo nessa tampa dianteira aqui do motor. Todo o sistema de recirculação da água quando a válvula está fechada também é por aqui pela tampa, né? É bem aqui o retorno da água quando a válvula está fechada. O que mais que eu posso falar sobre essa tampa? Ela também suporta é onde é alojado o suporte do motor também nesses três prisioneiros aqui. Então o suporte do motor, aquele suporte que eu mostrei na primeira foto, que é responsável por absorver as vibrações do 3 cilindros, ele é parafusado aqui também nesta tampa. Então essa tampa ela também tem uma função estrutural do motor, é onde ele é preso no monobloco do carro. Então é uma tampa que tem muitas funções, né? E também tem o orifício aqui onde é parafusado o atuador eletrônico da polia variável, que eu também vou mostrar em outra foto. Então é uma tampa que tem muitas funções. Por que isso? Por que fazer uma tampa cheia de função? Para economizar peças, né? Você faz tudo numa tampa só e assim você ganha com uma economia, né? Tanto em custo, né? E quanto em praticidade, né? Tá tudo ali, né? Então vamos ver uma outra peça. De novo uma peça da tampa. Aqui não mostra nada de diferente, só mostra mais a parte superior aonde vai alojado o atuador. E aqui é onde vai preso o suporte, né? Então aqui não dá para a gente ver muita coisa de diferente nessa peça. Aqui parece ter um sensor. Não sei, pode ser um sensor de temperatura de água? Parece, não tenho certeza. Vamos ver uma outra foto. Aqui a gente tem um motor Firefly 1.3, 4 cilindros. A diferença do motor 1.0 para 1.3 é que 1.3 tem um cilindro a mais. Basicamente é isso. O curso e o diâmetro dos cilindros dos motores Firefly são o mesmo. O 1.0 e 1.3 têm o mesmo diâmetro e o mesmo curso. Na verdade, é o mesmo cilindro, é a mesma biela. Então, o Firefly 1.3 nada mais é do que 1.0 com um cilindro a mais, que torna ele 1.3. Na verdade, ele é um pouquinho mais que 1.3, né? Mas aí arredonda para 1.3. Aqui a gente tem uma foto, não é uma foto, né? É uma foto, mas é um motor recortado em computador e a gente consegue ver o coletor de admissão recortado para a gente ver como que é. Não tem nenhuma novidade aqui, é um coletor de admissão em plástico, como é
todos os motores atuais em plástico. Ele tem um corpo de borboleta eletrônico, como são todos os motores atuais, também nenhuma novidade. E a geometria dele também é como todos os motores atuais, não muda nada. Então nessa parte de coletor não tem nenhuma novidade, é um coletor padrão atual usado em todos os veículos de ciclo Otto que a gente tem aí no mercado brasileiro. Então tá aqui. Mas eles fizeram um recorte aqui para a gente ver como é que é, né? Então o ar passa aqui pelo corpo de borboleta, entra por uma tubulação lá dentro, essa aqui, e aí chega aqui no final não, né? Todos esses dutos aqui de todos os cilindros tem uma passagem daqui pelo duto até na admissão. Então o cilindro 1 tem aquela passagem, o cilindro 2 tem a passagem, o 3 e o 4 também tem a passagem. A gente vê aqui também no cabeçote recortado aonde é a admissão do motor. A gente tem aqui uma mola de uma válvula. A gente vai ver também que esse motor ele não é multiválvulas, ele não é 4 válvulas por cilindro. A Fiat foi na contramão de todos os outros fabricantes aqui no Brasil de motores. Ela colocou somente 2 válvulas por cilindro, enquanto todo mundo está partindo para 4 válvulas por cilindro, aquele sistema tradicional de duplo comando de válvulas, variável ou não, com aquele sistema que a vela vai no centro, né, do cabeçote. A Fiat não, ela veio para um sistema mais antigo, se a gente pensar em cabeçote. Ela usou 2 válvulas por cilindro e com as velas entrando lateralmente. Olha as bobinas aqui, né? São bobinas individuais, né? Esse motor não usa nem distribuidor, nem transformador, nem cabo de vela, nem nada. É aquele sistema mais moderno, com bobinas individuais, só que elas não entram em cima do cabeçote como os motores, como são, né, os motores da concorrência. A Fiat usou um sistema mais antigo aqui, com a entrada das velas lateralmente. Só que motores mais antigos, as velas entravam do lado do escapamento. Esse motor ele é de fluxo cruzado, né? A admissão é de um lado, o escapamento é do outro, como todos os motores atuais modernos são assim. Os motores mais antigos, as velas eram desse jeito, só que elas eram do lado do escapamento. E a Fiat, neste caso, colocou do lado da admissão, até por motivo de resfriar melhor as velas, né? Esse motor ele tem uma taxa de compressão bem alta, ele tem uma taxa de 13, mais de 13, 13,2 para 1, então é uma taxa bem alta, é uma taxa que as velas precisam ser resfriadas, né? Ela deve ter um grau térmico mais baixo, então elas foram colocadas aqui do lado da admissão e não do lado do escapamento. Até porque a Fiat adotou do lado do escapamento aquele sistema de escapamento integrado ao bloco e refrigerado pela água do sistema de arrefecimento interno. Então não teria também espaço para colocar as velas do lado do escapamento devido a essa construção do coletor integrado ao bloco. Então o jeito foi colocar as velas do lado da admissão. Só que aqui a gente também tem a flauta, né, o duto de combustível dos bicos injetores que vão alojados aqui no coletor. Então, motores de injeção indireta, os bicos injetores vão aqui no coletor, ou alguns vão no bloco aqui bem próximos à galeria das válvulas aqui, né, da abertura das válvulas, e tem essa flauta, né, esse duto por onde o combustível entra pressurizado. Então, neste caso, como a Fiat colocou as velas todas do lado da admissão, ficou bem junto aqui do duto de combustível, junto com os injetores. Então, ficou um sistema um pouco apertado aqui, porque as velas ficou junto com os bicos injetores. Junto entre aspas, né? As velas elas entram lá dentro da câmara de combustão. Os bicos não. Eles ficam aqui alojados ou no coletor ou no cabeçote bem aqui próximo do final do cabeçote. Nesse caso aqui é no coletor, né? Os bicos ficam no coletor. Então é só um detalhe para essa construção que a Fiat optou, né? Usar somente 2 válvulas por cilindro e velas lateralmente, entrando lateralmente. Outro motivo, o comando de válvulas passa aqui em cima, né? Esse motor ele usa somente um comando de válvulas. Como ele só tem 2 válvulas por cilindro, então um comando toca tudo. É um comando roletado, com tuchos hidráulicos e roletado com aquele sistema de alavanca, e ele é único. Então também é uma economia aqui, né? Uma economia. Usa menos válvulas, usa um comando a menos, né? Então esse motor ele vai ficando cada vez mais leve, mais barato, e um pouco mais ultrapassado, entre aspas, né? Ele não vai render com esse sistema bem em altas rotações. A Fiat adotando esse sistema com um único comando e 2 válvulas por cilindro, ela privilegiou o torque em baixas rotações.
sacrificando o motor em alta. Essa foi o ponto que a Fiat quis para esse motor, né? Ela projetou ele para ser dessa forma, render bem em baixa e não tão bem em alta, privilegiando esses motores para quem usa carro dentro de centros urbanos, dentro de cidade. Quando você está lá dentro da cidade, motores 8 válvulas rendem bem melhor que motores 16 válvulas. Hoje em dia, os motores têm aquele atuador nas polias dos comandos de válvulas para amenizar esse problema dos 16 válvulas. Mas enfim, a Fiat partiu para esse lado aqui de usar um comando só, 2 válvulas por cilindro, deixando o motor mais forte, com mais torque em baixas rotações. Esse motor, no 1.0, ele tem 10,9 kg a 3.200 RPM. Então é o motor 1.0 mais torcudo do mercado, aspirado, né? Não estou falando dos turbo, estou falando dos motores aspirados. Então ele é o motor 1.0 mais torcudo do mercado. Ele tem 10,9 kg de torque a 3.200 RPM. Esse motor 1.0 ele usa no Argo, ele usa no Unus, ou não sei se usa mais, ele usa no Mob, mas é um motor que ele vai espalhar, né, por toda a linha da Fiat. A Fiat ainda está usando o Fire em alguns carros, mas vai ser descontinuado e vai passar a usar o Firefly. Então o Firefly é um motor mais novo, né, mais moderno. Aqui a gente consegue ver um corte onde vai o tensionador da corrente. A corrente ela também precisa de um tensionador para deixar ela esticada. Assim como a correia dentada também tem aquele esticador, aquele tensionador, a corrente também tem. Só que o da corrente é um pouquinho diferente, é um pistãozinho que empurra uma peça plástica que aperta a corrente, pressiona a corrente. Então ele fica interno aqui, ó. A gente tem um recorte na tampa aqui e a gente consegue ver ele. Então aquela tampa que eu falei que fecha aqui, ó, aquela tampa que eu falei, que tem um monte de coisa integrada nela. Ela está recortada aqui e a gente dá para ver o tensor da corrente. Ele está interno lá dentro, então se der um problema nele, tem que tirar toda a tampa para trocar ele. Em alguns motores esse tensor fica externo, então se der um problema nele, é bem mais fácil de substituir, não precisa desmontar nada. No caso do Firefly, como ele está lá dentro, se der um problema nele, tem que abrir toda a tampa, tirar tudo para trocá-lo. A gente consegue ver aqui a polia da correia de acessórios, né, da Poli-V, Multi-V, Micro-V, não sei como que chama. Então está aqui a polia. Esse motor, os carros que equipam ele usam direção elétrica, então ele não tem aquela bomba de direção hidráulica. Então essa correia de acessórios ela toca somente o alternador, que fica aqui em cima, eu vou mostrar numa outra foto um suporte, o alternador e o compressor do ar-condicionado. Então a correia de acessórios só toca essas duas peças, alternador e compressor do ar-condicionado. Por esses motores possuírem direção elétrica, né? Os veículos que equipam esses motores possuem direção elétrica, 100% elétrica. Dá para a gente ver também nessa foto que o cárter aqui embaixo ele também é dividido em duas peças. Esses motores 1.0, eu não sei se por vibrar muito, a engenharia sempre opta por esse cárter dividido em duas peças. Também é assim no motor da Volkswagen, no motor da Ford. Então, esse cárter bipartido nos motores de 3 cilindros, no caso 1.0, é sempre desta forma. O que mais que a gente consegue ver nessa foto? Aqui a gente tem a tampa de abastecimento de óleo, não está aqui. Essa aqui é do respiro, não é a do óleo. Aqui é aquele sistema de ventilação do respiro, onde separa o líquido do vapor e a gente vai ter uma mangueira que volta na admissão para admitir os vapores novamente. Essa foto acho que não dá para ver mais muita coisa. Aqui a gente tem um desenho do como que é o comando de válvula desse motor. A gente dá para ver bem a polia variável. Apesar dele ser somente 2 válvulas por cilindro, a Fiat também optou por ter uma polia variável. No caso aqui é uma polia com engrenagens, né, como é tocada por corrente, então é dessa forma. E o atuador desse sistema variável é eletrônico, é elétrico. Tem sistemas que usam atuador a óleo, a pressão de óleo. O motor acelera, a pressão de óleo aumenta e atua no variador. A Fiat optou por o elétrico. Eu também prefiro mais os elétricos. Então esse aqui é um atuador elétrico, gerenciado pelo motor pelo computador do motor. Então entra um chicote elétrico nele aqui que gerencia esse motorzinho elétrico que atua, né, nessa polia variável. Então, apesar de ter somente 2 válvulas por cilindro, ele é também variável. Então tá aqui como que é o comando, né? 2 lobes só para cada cilindro, né? Lá atrás
é onde vai a tampa. Aqui a gente tem os tuchos hidráulicos daquele sistema roletado, com balanceiros, né, ou balancins roletados, né. É um comando bem simples, né, somente duas válvulas. Com isso a Fiat conseguiu ganhar peso, né, leveza, e uma economia, né, por ter só menos válvulas, menos comando, menos balancins, menos tuchos, menos tudo, né. Então consegue-se uma economia na fabricação também do motor. Aqui a gente tem uma foto de como que circula a água e o óleo dentro do cabeçote, onde como que a vela vem fixada lateralmente ao cabeçote, né? Ela não conseguiu descer aqui no meio, como são os motores da concorrência, devido também àquele comando de válvulas estarem bem lá no meio, né? Por ter somente um comando. Então ele lembra muito esses motores mais antigos, né? Aqui a gente tem a foto de como que é o coletor de escapamento integrado ao cabeçote. Aqui são selos de água, né? Como eu falei, o sistema de arrefecimento passa por esse coletor de escapamento integrado, né? Então é resfriado, esse coletor é resfriado. Também é uma tendência, os fabricantes estão fazendo isso nos motores mais atuais, então a gente consegue ver esse sistema também na concorrência. Mas o que mais chama atenção nos motores Firefly é ter somente duas válvulas por cilindro. Olha o tamanho da válvula de admissão, né? É uma válvula bem grande, né? E a válvula de escapamento é menor e e a vela entrando lateralmente. Então a gente tem uma válvula de admissão bem grande. Então isso mostra claramente que a Fiat quis torque em baixa rotação. Ela quis um motor com torque em baixa. Ela quis um motor para andar bem dentro da cidade. E na estrada ele vai ser ruim? Não, não vai ser ruim. Mas a concorrência com cabeçotes multivalvos, com duplo comando, na estrada vai andar mais, vai render mais. Então, a Fiat optou por fazer esse motor que rende melhor dentro da cidade. Aqui a gente tem as galerias por onde retorna a água, por onde sobe o óleo, por onde passa os parafusos, né, que fixa o cabeçote no bloco e tudo mais. Aqui também a gente tem um corte do pistão, né, mostrando que ele também é aliviado, né. Ele não é maciço aqui no interior. O que mais que a gente consegue ver aqui? Vamos ver uma outra foto. Aqui a gente tem uma comparação traseira dos dois motores, né? Do 1.0 para 1.3. Ambos estão com embreagem. Eu não sei se eles usam a mesma embreagem, eu acho que não, né? Porque o motor 1.3 ele tem mais de 14 kg de torque e 1.0 vão 11, né? Então, um tem 3 kg a mais. Eu não sei se isso justifica uma embreagem mais forte, maior, mais robusta. Talvez usem a mesma embreagem por uma questão de custo, né? Para a Fiat é muito mais vantagem fabricar só o fornecedor trazer só um tipo de embreagem, né? Aqui é o orifício por onde entra o motor de arranque, né, parafusado. Aqui está a cremalheira, né, o volante ali, né, com a cremalheira, aqui é onde vai o motor de arranque em ambos. Aqui a gente tem o bujão do cárter, por onde esgota o óleo também. Deixa eu ver o que dá mais. Aqui a gente consegue ver aquela carcaça da válvula termostática. Lembra que eu falei que a bomba de água é lá na frente, tocada pela corrente, integrada à tampa. E a carcaça da válvula termostática fica aqui atrás. Lembra bastante os motores mais antigos também, né? Atualmente as fabricantes estão colocando tudo na parte traseira. Tanto a bomba de água quanto a válvula termostática, tudo numa peça só aqui atrás. A Fiat, de novo, ela partiu para um sistema que parece mais antigo, né? Com a bomba de água lá na frente e a carcaça da válvula termostática aqui atrás. É uma válvula única também, a Fiat aqui foi contramão às outras fabricantes que estão usando válvulas duplas, né? Duas válvulas termostáticas com controle de cabeçote diferenciado do controle do bloco, né? Da temperatura do líquido. A Fiat não, ela usou um sistema mais antigo, mais simples, uma só válvula termostática. E essa carcassinha plástica aqui é onde sai a mangueira para o radiador. Tem uma outra derivação de mangueira aqui, provavelmente do ar quente, não sei para onde vai aqui, não deu para ver. Aqui a gente tem o respiro, a tampa de válvulas também em plástico, né? Aquela tampa que fecha o cabeçote em plástico com o respiro aqui, né? Aqui é a mangueirinha onde vai o respiro para admissão. Aqui a gente também tem uma tubulação de água, também não sei para onde vai, não deu para ver. O que a gente consegue ver aqui nesta foto? Eles estão mostrando bastante os coletores de admissão, né?
A gente consegue ver um sensor aqui nos dois coletores, deve ser aquele sensor de massa de ar, né, de fluxo, para o sistema de injeção eletrônica saber quanto ar está entrando no motor, né, depois do corpo de borboleta. Então essa foto era mais para comparar um motor com outro, como eles são idênticos, né? Aqui a gente tem um motor que não é uma foto, é um motor real mesmo. Então tá aqui aquela peça dianteira que eu falei, aquela tampa que tem um monte de coisa integrada. Esse aqui tá com o tensor da correia de acessórios. Aqui é o suporte do alternador, tá sem o alternador, mas ó, vem aqui, ó, que vem o alternador. E o ar-condicionado é um outro suporte aqui mais embaixo que vai o ar-condicionado. Esse aqui é o tensor dessa correia que toca esses dois componentes. Aqui a gente tem a bomba de água, aquela carcaça plástica que eu mostrei que vai por cima. Aqui está com o cotovelo, né, onde vem a mangueira do radiador. Então o líquido de arrefecimento do radiador entra por essa peça aqui, que é parafusado aqui naquela tampa que eu falei que tem um monte de coisa, e entra aqui para a bomba de água. Vem aqui e sobe na bomba de água. Está com a polia da correia de acessórios. Aqui a gente consegue ver o atuador, né, que eu falei que é elétrico, lá da polia variável. Então está aqui parafusado na tampa, né? Também uma peça em plástico. Acho que nessa foto é só isso que dá pra gente ver, né? Aqui a gente tem a bomba de água que vai lá naquela peça, naquela tampa. Ela é tocada por uma engrenagem, né, que está em contato com a corrente de distribuição. Então ela é alojada aqui atrás na engrenagem. Tem um anel retentor para não deixar a água ou o óleo, né, que está lá dentro vir para cá. E aqui deve ter um outro anel que não deixa a água, né, que a bomba pressuriza entrar também e misturar a água no óleo. Então é uma bomba de água bem simplesinha, né, bem compacta. Aqui a gente tem uma foto do cabeçote sem a tampa. Então a gente tem lá aquela polia variável com a corrente, um comando só. Aqui a gente tem os mancais fixos, né, onde prende o comando no cabeçote. Está com o chicote do sistema de injeção eletrônica. Então essa foto foi mais para ver como que é sem a tampa, né, com o comando único, né, com dois lobes lá, um para admissão, um para escapamento para cada cilindro. Um comando bem simples, né? Então vamos ver uma outra foto. Aqui a gente tem uma foto somente da carcaça da bomba de água em plástico. Vamos ver uma outra. Aqui a gente tem uma foto daquela tampa frontal, só que ela está desmontada e a gente consegue ver ela por dentro. Então aqui está a bomba d'água. A bomba d'água está lá do outro lado, mas aqui a gente consegue ver onde é tocada a bomba d'água pela engrenagem do sistema de distribuição, né? Então esses dois ressaltos aqui encaixam na engrenagem que fica aqui tocado pela corrente. Aqui é onde entra a água para o cabeçote. Aqui é onde retorna a água do cabeçote quando o sistema está com a válvula termostática fechada. Então fica nesse ciclo, vai para o motor, volta, vai e volta, quando está com a válvula fechada. Quando a válvula está aberta, aí entra por aqui, aí vai para o radiador, aí volta por aqui pela mangueira. Então um sistema bem interessante. Mas aqui nessa tampa dá para a gente ver bem a bomba de óleo. A bomba de óleo aqui, ó, ela está parafusada aqui, né, por dentro. Então aqui é o retorno de óleo. Aqui vem uma galeria do bloco do motor, entra aqui e retorna para o cárter. Então isso aqui é o orifício do retorno do óleo. E aqui é onde vai parafusado o pescador. Então aqui está a bomba de óleo, aqui vem o parafusado do pescador, está sem o pescador. Então vem o óleo aqui, pressuriza e entra para dentro das galerias do motor. Provavelmente vai para o filtro de óleo, né? Antes de subir para o motor, né? Passa pelo filtro e depois vai para dentro do motor. Vamos ver uma outra foto. A mesma foto da tampa aqui com aquele suporte da mangueira do radiador parafusado. Aqui está com o pescador. A foto anterior estava sem o pescador. Essa aqui está com o pescador, olha lá, parafusado lá na bomba de óleo. Está integrada na tampa. O que mais que a gente consegue ver nesta foto? Nessa não dá para ver nada de novo. Aqui a gente tem um cabeçote de 1.0 e de 1.3. O líquido de arrefecimento circunda as camisas, né? Tanto em um como em outro. O desenho é o mesmo, né? Como eu falei, o 1.3 só tem um cilindro a mais.
Então é uma tendência também ter esse sistema de refrigeração das camisas, né? Pelo líquido circundando todas elas, né? Lembrando até uma camisa úmida. O que mais que a gente consegue ver dessa foto? Esse orifício aqui é onde entra o sensor de rotação do motor. Então o sensor de rotação vai ali. Vamos ver uma outra. Aqui a gente tem um pistão, uma biela bem com pouco material, né? Uma biela bem fininha, né? Você vê que é uma biela bem comprida, né? O pistão, um pino de pistão também bem pequenininho, né? Não é um motor turbo, né? Não é um motor turbo, então não precisa de peças reforçadas aqui, né? Pistão, biela e pino bem pequenos, né? Bem finos. Passa até com uma fragilidade, até olhando assim, né? Mas enfim, o motor não é turbo, né? Então não precisa de peças tão reforçadas. Aqui a gente tem um detalhe para o jet cooler. O que é um jet cooler? É um biquinho aqui, um tubinho. O óleo está passando por uma galeria aqui dentro do bloco. Chega nesse tubinho, o óleo sobe e esguicha lá para cima. Aqui é a camisa, né? É onde desce o pistão. Então ele joga óleo embaixo do pistão. Ó, uma biela com pistão descendo aqui, né? Tá sem o virabrequim. Então tem uma biela e um pistão aqui. Então o jet cooler ele joga óleo embaixo do pistão. Mas para que isso? Para refrigerar o pistão. Isso é utilizado em motores turbo. Motores turbo, a câmara de combustão fica muito quente, o pistão esquenta demais. Então ele tem esse recurso de esguichar óleo, o óleo está mais frio que o pistão, e resfria o pistão, então injeta por baixo, não tem como injetar por cima, né? Então injeta aqui por baixo. Isso mostra que a Fiat tem intenção de turbinar esses motores Firefly. Porque motor aspirado não usa essa peça. Motor aspirado não precisa de injetor de óleo embaixo do pistão, não precisa de injetor de óleo para resfriar o pistão. Então, só de ver esse jet cooler aqui já nos mostra que a Fiat vai turbinar o Firefly. Vai ter uma versão turbo desse motor. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo esse jet cooler aqui. A Fiat já aproveitou, que já sabia que ia turbinar em algum momento, já aproveitou e já lançou o motor já com os jet coolers, né, para não ter que modificar eles no futuro, né, ter que fazer algum tipo de reprojeto, né, para usinar aqui, para pôr os jet coolers, já mandou já com os jet coolers. Então isso é um sinal que vai ter esses motores turbo. Então essa foto era mais para ver o jet cooler. Aqui uma foto com o alternador e com o compressor, deixa eu dar um zoom aqui, com o alternador e com o compressor do ar-condicionado. Lembra que eu falei que esses motores usam direção elétrica? Então eles não precisam, né, daquela bomba de direção hidráulica. Então antigamente os motores eram tocados por alguns. A bomba de água tocava, essa correia tocava a bomba de água, a bomba de direção hidráulica, compressor do ar-condicionado, alternador. Então era uma correia que tinha muitos acessórios ligados nela. Hoje em dia está bem compacto, né? Só toca o alternador e o compressor do ar-condicionado. Então tá aí. Essa foto mostra bem isso. O que mais que dá para ver de diferente nessa foto? Ele está com a mangueirinha de respiro lá ligada, né, na válvula que separa. Acho que é só isso. Essa foto mostra só isso. Aqui a gente tem a carcaça da válvula termostática. Aqui é onde vai o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, ela está aqui dentro. Aqui é a mangueira onde retorna para o alternador. E tem essas duas mangueirinhas aqui. Eu acho que é para o sistema de ar quente do carro. Carros normalmente tem ar-condicionado, também aquele sistema de ar quente, né, de aquecedor. E são duas mangueirinhas que entram num radiador lá dentro do painel. E eu acho que essas mangueirinhas vão aqui. Quase certeza que elas vão aqui. Aqui a gente tem uma foto por baixo, onde a gente consegue realmente ver a válvula termostática. Então a válvula termostática é essa peça em metal aqui, que é uma molinha, com um sistema que esquenta, estica e abre, contrai, né? Esquenta, contrai e abre a válvula. Aqui a gente tem uma outra foto do motor recortado. Dá pra gente ver de novo, é um motor 1.0 3 cilindros, a gente consegue ver bem o coletor de admissão, é um coletor com uma geometria bem grande, né?
bem grande, né? O que mais que a gente consegue ver? De novo, é aquela foto que a gente consegue ver o tensor da corrente. Tem um sensor aqui, eu não sei, pode ser um sensor de pressão de óleo, por estar próximo à bomba de óleo, mas estou chutando que é um sensor de pressão de óleo. O que mais que a gente consegue ver? Nessa foto não deu para ver muita coisa de diferente. Era uma foto mesmo para mostrar o coletor novamente. Aqui a gente tem uma foto do motor aberto. Então o cabeçote por baixo como que ele é, as duas válvulas por cilindro, a vela, né, com o orifício e os pistões aqui, e tá com a junta do cabeçote. Então parece ser uma junta metálica. De novo, se a Fiat for turbinar esse motor, ele vai obrigatoriamente ter uma junta metálica. Então eu acho que ela já colocou uma junta metálica já para não ter também que modificar essa peça. Pode ser isso. Parece ser uma junta metálica. O orifício por onde vai o sensor de rotação. Tem um outro sensor que vai nessa lateral, que é aquele sensor de detonação. Também está sem. Aqui também tem uma outra foto do cabeçote, mas agora mostrando o coletor de escapamento integrado. Está sem os selos aqui, né? Esse orifício, esse é selado. Esse aqui, que é o do escapamento. Ele nem está usinado aqui, né? Está fabricando ele ainda, né? Está sem as válvulas, né? Sem as velas. Então tá aí. É um cabeçote bem compacto, né? Bem leve. Outra foto aqui de um motor. Esse é 1.3. Vamos ver. Também não tem nenhuma novidade nessa foto. A gente consegue ver bem. Tem sim. Aqui a gente tem o duto de combustível, né? O de combustível vem do tanque pressurizado pela bomba elétrica lá do tanque, entra dentro desse duto onde estão alojados os bicos injetores. Só que esse motor, ele é flex, ele usa álcool e gasolina, e ele não usa mais tanquinho de gasolina para dar partida. Também é uma tendência, né, dos motores atuais não terem mais aquele tanquinho de partida frio. Então vocês estão vendo que tem um tubinho aqui, ó. Então entra também o combustível, entra aqui, e tem um bico aqui, por onde esquenta, né, o álcool para injetar. Então tem um sistema aqui que esquenta o álcool, aqui um bico, para não precisar usar o tanquinho de partida frio. Então esses motores Firefly não usam tanquinho de gasolina para partida frio. Eles têm esse sistema aqui para dar a partida quando o motor está frio. O álcool, me parece, quando está a menos de 15 graus, precisa ou do tanquinho ou desse sistema. Deixa eu ver, então deu para ver bem esse. Fica aqui na flauta, né? Esse sistema de partida frio. Aqui a gente tem um outro motor recortado, a gente consegue ver por onde a água do sistema de arrefecimento passa em torno do escapamento. Ó. Tá vendo? O escapamento ele é banhado pela água do sistema de arrefecimento, funcionando como se fosse uma mufla. Mas como se fosse, né? Mas não é, né? Mas tá aí, ó. O sistema de arrefecimento passa em torno dele. Então é um coletor integrado, né, no cabeçote e refrigerado pelo sistema do arrefecimento. Aqui a gente tem a válvula termostática, a carcaça dela recortada, mostrando ela lá dentro, ela é única. Aqui a gente tem uma tubulação de água que vai para lá. Aqui a outra que vem para cá, que a água do radiador entra aqui, né? E aí sai aqui nessa carcaça, aqui tem um tubo aqui e volta para o radiador. Que a gente consegue ver nessa foto, a embreagem, né? O filtro de óleo aqui embaixo. Olha o filtro de óleo. Lembra que eu falei que esse cárter é dividido em duas peças? Né? Então o filtro de óleo ele é rosqueado naquela peça que chama sobrecárter. E depois a tampa vai parafusada por baixo. Então ele é um filtro que fica meio protegido ali, meio escondido ali dentro desse sobrecárter. Eu acho que eu já vi trocar esse filtro de óleo, precisa até de uma ferramentinha especial para desrosquear ele, porque como que ele fica bem escondido ali dentro, né, num orifício, é até difícil de chegar com a mão ali, ou até com uma daquelas cintas que abraçam o filtro.
A gente consegue ver todo o bloco recortado, né? Vamos ver uma outra foto. De novo um cabeçote, só que esse aqui de 1.3. Ver outra. Outro motor recortado, a gente consegue ver o virabrequim lá dentro. As bielas, né? Tá aqui o pistão, o cilindro, né? A válvula, o comando, a polia variável, a válvula termostática, filtro de óleo lá embaixo, sobrecárter. É isso, vamos ver outra. Aqui a gente tem um coletor de admissão de 1.0 Firefly 3 cilindros. Então tá lá, por onde entra no bloco, no cabeçote, né, do motor. Aqui a gente tem o sistema de injeção eletrônica, né, o chicote, onde controla os eletroinjetores. Então os eletroinjetores estão aqui alojados no coletor de plástico, né, no coletor de admissão. E aqui está o sistema de partida frio aqui que eu falei lá na outra foto. Aqui está com o acelerador eletrônico, né, com o corpo de borboleta junto no coletor, também gerenciado lá pelo computador. O que mais que a gente consegue ver aqui? Aqui é só isso, é o coletor com a flauta, os bicos e o acelerador eletrônico. Vamos ver uma outra. Aqui a gente tem uma foto da dianteira sem aquela tampa que eu falei, né? Sem aquela tampa, a gente consegue ver a corrente, né? Como eu falei que esse motor não usa correia dentada, ele usa corrente. Então a gente tem lá aquela polia variável que toca o comando lá em cima, a do virabrequim aqui embaixo, e essa polia aqui é onde toca a bomba de água. A bomba de água ela vai travada aqui. Lembra que eu mostrei uma foto da bomba de água? Ela vai travada aqui. Então, e é isso aqui gira a bomba de água. E aqui está o tensor da corrente. Lembra que eu falei que o tensor é aqui dentro? É um pistãozinho, ó, ele empurra essa peça plástica e essa peça plástica tensiona a corrente. Então esse pistãozinho que faz esse, que empurra e tensiona. Então um sistema bem simples, né? Leve e robusto. Aqui a gente tem a galeria de retorno do óleo. Também devem ser galerias de retorno aqui, esses buracos aqui, né? Deve ser por onde ventila ou retorna algum tipo de óleo. Aqui as galerias de água, né? Onde entra a água e onde retorna. Por onde sobe o óleo, ó, dá pra ver aqui. Orifício para o óleo. Essa foto era mais para mostrar a corrente mesmo. A corrente do Firefly. Aí é a última foto. Então tá aí, os motores Firefly da Fiat. São motores muito bons para andar dentro da cidade, né? Já que a Fiat privilegiou o seu uso nessas condições. Não são motores ruins para andar na estrada, mas tem melhores. São uma evolução em relação aos mais antigos. Essa evolução está nessa maior taxa de compressão, né? Essa maior eficiência que eles têm em baixa rotação para esse projeto. E vamos ver os turbos, né, que vão chegar no mercado. Vamos ver quais vão ser essas potências desses motores quando eles vierem turbo e se eles vão ter injeção direta ou não. Então é isso que eu queria falar, pessoal, sobre esses motores. Até o próximo vídeo.